Como é que é, avô, essa história toda dos índios, da demarcação daquelas áreas ali? Olha, aquela história dos índios já podia ter sido resolvida há muito tempo, porque aquela propriedade, que hoje chama Aldeia Porto Lindo, era do meu tio Ataliba. E ele, como era ervateiro, precisava de trabalhadores para colher a erva mate. E lembrou do requerimento dele para os índios, 2.000 hectares de terra. E ali criou aldeia para que os índios ficassem trabalhando ali, durante a colheita da erva mate. Moramos anos e anos no Iguatemi, sem nunca ter nenhum problema com aquela aldeia de índio. Foi criada pelo senhor Ataliba Viriato Batista, meu tio. E hoje não sei, mas há anos atrás estava uma dificuldade para resolver problema lá, que os índios estavam invadindo as fazendas, propriedades do vizinho ali. Quando aquelas propriedades são legítimas, porque ali não havia uma aldeia de índio há anos atrás. Desde 1926 até o dia que eu estive em Iguatemi, o ano 2001, não havia nenhuma aldeia de índio, a não ser essa criada pelo meu tio. E hoje, estou um pouco impossibilitado de viajar, não fiquei sabendo como é que foi resolvido o caso. Até o senhor foi chamado em Brasília pelo ministro Jobim para prestar esclarecimento sobre essa demarcação, porque a gente está comentando sobre isso aí, porque realmente foi uma situação um pouco constrangedora, no sentido de que podia ter sido evitado um confronto, índio invadindo propriedade, virando uma confusão danada. Inclusive, isso ficava, qual é a verdadeira localização? De Iguatemi lá, passava o rio Iguatemi, quanto tempo, qual a distância de Iguatemi, né, nessa área? Da ponte do Iguatemi na aldeia, é uns 4 ou 5 quilômetros, ali da ponte do Iguatemi. Aí a divisa com a aldeia. Esse trecho, tanto na estrada oficial como para a esquerda, era tudo propriedade, toda propriedade. Não existia índio nenhum, os índios não eram intrusos, não incomodavam ninguém, e os fazendeiros trabalhando. Agora, por que o senhor acha que esse tipo de coisa acontece? Existe uma manipulação, como existe a situação do sem terra hoje, que a gente sabe que muitos grupos de sem terra são usados como um aço de manobra para invasão de propriedade, para acertar problema com o INCRA. E a gente sabe que existe no movimento sem terra, como próximo de Maringá, por exemplo, existe um grupo ali preocupado com a terra, a gente realmente querendo fazer uma produtividade onde o movimento realmente ele é verdadeiro. Nessa questão do índio, o senhor acredita que isso tenha sido também um processo manipulado? A mesma coisa que os sem terras. A mesma coisa. Os índios que estão ali agora, no tempo do meu tio e do meu tempo todo, não tinha mais que 200 índios ali. Hoje tem não sei quantos mil índios ali. Mas esses índios vieram do Paraguai. Não eram dali do Brasil, não, vieram do Paraguai. E eu estive lá no Porto Panadeiro, há anos atrás, onde tinha 3 aldeias de índio, 2 perto uma da outra. E essas aldeias estão quase que despovoadas. Vieram todo para o Brasil, porque aqui no Brasil eles têm aposentadoria, têm o auxílio do governo, e então mudaram do Paraguai para o Brasil, puxado pelos políticos. Foram puxados pelos políticos para vir votar. Eles podem votar aqui no Brasil. Então vieram do Paraguai e tomaram conta, invadiram as fazendas daquela região do Iguatemi, foram invadindo ali, influenciados por políticos. Políticos sujos, vamos falar, porque agora políticos temos que cuidar para falar o nome deles, né? Estão todos envolvidos todos não, tem muita gente boa ainda, mas temos cuidado quando falar em político, em candidato, porque eles trouxeram esses índios do Paraguai. Agora, vô, a gente sabe que isso é uma coisa que até de certa forma envergonha
o povo brasileiro com esse comportamento e usa-se uma categoria da sociedade, como a sociedade indígena, né? Vamos dizer assim, a esse grupo de pessoas como massa de manobra. Agora, o senhor foi dono de quantos mil hectares naquela região? De toda a região? 103 mil hectares de terra. 103 mil hectares de terra. Junto com o meu sócio, que eu tinha um primo irmão, que era meu sócio. Nós trabalhávamos no comércio e quando aquilo ali ficou devoluto, nós requeremos terra do governo do estado. Fomos legitimando. E fomos comprando algumas glebas grandes. Chegamos a uma quantidade de 103 mil hectares de terras ali. Não valia nada naquela época. Era muito barato. E conservamos até um certo tempo. Depois começamos a vender. E aí atraímos os paulistas, os mineiros, os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses. Foram vendo que Mato Grosso era um lugar de futuro. E tanto eu como meu primo vendemos tudo que tinha. Tudo. Toda a terra que nós fomos vendendo, ficamos sem nada. Quer dizer, acabou passando isso para terceiro. Bom, tanto é que hoje, logicamente, que o senhor não corre o problema da reforma agrária e nem com invasão de terra, porque já foi. O senhor fez várias horas de voo naquela região, que o senhor piloto conhecia aquilo de Palmo, toda aquela região. O senhor já teve alguns acidentes também de avião ali, né? Ah, muito ali. Eu conhecia aquilo ali como a palma da minha mão mesmo. Tanto andava a cavalo, como andava de carro, de caminhão e como andava de avião. Toda a fronteira. Eu ali tanto aterrissava no Brasil como no Paraguai, que era muito conhecido das autoridades paraguaias. Convivi muito bem com o Paraguai toda a minha vida. E convivi muito bem com os índios. Mas que eu esperava, tinha certeza que essa reforma agrária um dia ia sair e que esses sem terra iam precisar de terra para trabalhar, é que eu resolvi de vender as terras, não ficar com terra nenhuma. Porque eu não ia trabalhar a terra e os trabalhadores que precisavam de terra tinham que ser colocados, que estão até hoje lá, abaixo da conversa de promessa. Eles não têm assentamento nenhum. Então, na beira da estrada, a gente vê centenas de acampamentos por lá, todo Mato Grosso, todo lado. Que na realidade o que a gente percebe é que se faz um assentamento, se leva pessoas para lá, mas a infraestrutura que essa gente precisava receber acaba não recebendo. Recebe, alguns recebem. Quando eles são assentados, eles recebem a escritura. Mas tem no meio deles, tem alguns, a maioria é sem terra mesmo, mas tem alguns exploradores que querem pegar um terreninho e depois vender e botar um boteco na ponta de uma cidade lá, de uma rua, de uma cidade, né? É isso que eles querem fazer. Mas a maioria são verdadeiros sem terras, que precisam de trabalhar. E as autoridades só enganam, os políticos só enganam essa gente. Olha o dinheirão que o Brasil gasta com tanta coisas aí que a gente vê toda hora na televisão. A metade desse dinheiro dá para assentar essa gente. Agora, na realidade é o seguinte, hoje passou-se alguns anos, o senhor já está completando 92 anos de idade, graças a Deus, com muita saúde. Muita coisa o senhor já viu e a história não muda, né? Sempre é a mesma conversa, é o mesmo tratamento, passa governo, sai governo e a toada continua sendo sempre a mesma. O senhor já viu isso em outras situações? Muito, desde 1940, que eu me dedicava no comércio. Eu vi essas promessas, os candidatos vinham na cidade de Amambai, Iguatemi, Ponta Porã, fazer propaganda e prometiam a reforma agrária, que era uma mentira. Que a reforma agrária só saiu em Dourados no tempo do governo Getúlio Vargas. Ele fez 2 reformas lá, abriu 2 colônias, povoou, está lá, beleza em Dourados. Beleza, a cidade de... Mas de qualquer maneira... Vila Brasil. Vila Brasil. É, Vila Brasil. Aqui virou uma monstruosidade. Foi Getúlio Vargas que fez, sem gastar essa fortuna que eles falam hoje, promete para
para os agricultores, né? É porque hoje o que a gente percebe é que são poucos os assentamentos que literalmente funciona, né? Funciona como mando figurino com assistência, com uma atividade na terra de fato, com gente dando assistência técnica e fazendo a coisa rolar como realmente precisa. A gente percebe mesmo. Agora eu queria que o senhor contasse uma coisa pra gente. Conta um dos episódios quando o senhor sofreu o seu primeiro acidente de avião. Como é que foi? O primeiro? É. O senhor teve quantos? 3. 3 acidentes? 3. Um em Campo Grande, um no Rio Pardo e outro no Iguatemi. E como é que foi esse de Iguatemi? Esse foi o primeiro de Iguatemi? É. Eu estava com um avião que não tinha luz. E eu estava numa fazenda mais perto de Iguatemi, já no escurecer. Mais perto de Iguatemi e resolvi decolar dali para vir dormir em Iguatemi. E quando eu saí do norte para o sul, o tempo virou, foi de Guaíra para lá uma tempestade enorme e segurou meu avião. Meu avião pequeno, de pouca força, e aí escureci. E não tinha como descer, o Iguatemi naquela época não tinha campo, não tinha pista. A gente descia na rua. E eu então, quando eu vi que tentei na rua, na cidade, um cidadão lá tirou um lenço vermelho do pescoço, com um lampião Petromax e deu sinal para não aterrissar ali. Era um domingo e tinha um arco de futebol ali. E ele me deu sinal que não podia aterrissar ali. Aí eu saí dali, procurei um campo próximo da cidade e tentei aterrissar nesse campo. Aí, quando eu aterrissei no campo, avistei uma estrada assim que parecia uma sanga, um cortado ali. Levantei o avião e tornei baixar, para não ir em cima da cidade. E nessa hora baixei em cima de um cupim. O único cupim que existia naquela região. Por incrível que fosse. Aí arrebentou o trem de pouso, a asa, e caímos ali. Quer dizer, e ferimento nenhum, graças a Deus, tranquilo. Só o cartorário que estava junto comigo que cortou um dedo, só. Aí o avião quebrou, entortou a asa lá, e lá nós ficamos aguardando socorro. Não foi ninguém lá essa noite, nenhuma pessoa. Aí quando passou a chuva, temporal, nós saímos dali e fomos para a cidade. Fomos na farmácia, um curativo no dedo do cartorário, que estava comigo, e todo mundo viu o avião que caiu, mas a temporal era forte, ninguém foi lá. Até hoje estamos esperando. E depois disso aí, o senhor acabou arrumando essa mesma aeronave e acabou ficando com ela mesmo? Arrumei e segui voando, né? Com a mesma aeronave ou o senhor trocou de aeronave depois? Troquei. Aí troquei de aeronave, também troquei. O motor, fui fazer experiência em Campo Grande, para receber o motor, que eu mandei trocar o motor, que voou 2h30 para testar o motor. E o meu companheiro era um ex-sargento da aeronáutica, que foi voar comigo. E eu não sabia que estava proibido de voar. Ele não podia voar mais. Aquele tempo não era aeronáutica ainda, acho que era exército ainda. Aí ele teve um nervosismo lá e desmaiou. Quando estava decolando, eu estava decolando a uns 80 ou 100 metros de altura, ele desmaiou. Até eu pegar o avião e tentar corrigir o erro, ele bateu no campo. Rebentou todinho. Aí machuquei um pouco, né? E ele não machucou nada. Nada, nada. Esse é o perigo, às vezes a pessoa não está com a saúde em dia, acaba fazendo uma proeza dessa, põe a vida em risco. Pois é, mas eu não sabia que ele tinha esse problema. Ele já tinha sido excluído da aeronáutica porque tinha esse problema de saúde, né? Não podia voar mais. E depois disso o senhor caiu aonde? Lá em Ribas do Rio Pardo. Em Ribas do Rio Pardo também. Foi outro estrago no avião. E eu estou aqui ainda conversando. Mas esse em Ribas do Rio Pardo foi como? O que houve? Eu tinha comprado o avião do Moro Andrade. Comprei e eu já falei, o avião não está bom, falei assim. O mecânico dele disse, está bom. Eu fui reclamei para ele e ele disse, pode levar, se o motor não estiver bom, te dou outro. Tá bom. Comprei o avião e vim embora de São Paulo
para Campo Grande. Antes de chegar em Campo Grande, passar no Rio Pardo, o avião pifou. Aí desci no Rio Pardo, forçado, né, em cima de uma planchada de madeira, onde era uma planchada de madeira, né? Mas deu para entrar ali, entrei ali, e ali sem acontecer nada no avião. Nem em mim, nada. Aí comuniquei pelo intermédio da Estrada de Ferro, comuniquei ao Moura Andrade, ele mandou um avião trazendo um motor novo. E me entregou o motor novo que tinha prometido. Entregou ali, com mecânica e tudo. Daí o meu avião veio embora.